queridos alunos, queridas alunas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão preparados para a nossa última aula da disciplina de Criminologia com a professora Joana? Nós aqui estamos muito empolgadas para esse nosso último encontro da disciplina. E antes de convidar a professora, gostaria de lembrá-los dos nossos recadinhos. Então, inicialmente, vocês não podem se esquecer de finalizar as atividades avaliativas que estão disponíveis no estúdio de vocês. Também, vocês não podem esquecer de utilizar os materiais de estudo, utilizar as apostilas, os livros, os materiais extras, que nessa disciplina nós estamos recheados de materiais, de vídeos, de atividades interativas para que vocês melhor absorvam esse conteúdo que a professora traz para a gente de forma brilhante. Então, aproveitem. Em caso de dúvida para realizar as atividades, ou em caso de dúvida sobre o conteúdo, sobre a disciplina, não se esqueçam de enviar mensagem lá pelo Fale com o Mediador, que é o nosso canal oficial de comunicação, onde nossa equipe vai estar disponível para melhor auxiliá-los aí no decorrer da disciplina. Então, pessoal, se atentem aos prazos conforme o nosso calendário acadêmico. Não se esqueçam de agendar as suas provas, de realizar a prova agendar pelo estúdio e realizar no Polo a nossa avaliação digital, porque também é essencial para que vocês atinjam lá a média de aprovação na disciplina. Outro detalhe que eu gostaria de mencionar para vocês é: não se esqueçam também de realizar a atividade fórum, que está disponível lá no fórum da disciplina, no ambiente do estúdio. Apesar de não ser uma atividade avaliativa, é uma atividade que imerge vocês no conteúdo e que possibilita que vocês criem ali uma discussão, uma reflexão sobre a atividade, o caso proposto. Então, não deixem de participar. Não deixem também de realizar as atividades de extensão, que são atividades de extrema importância. Vocês devem concluir essa carga horária para que vocês consigam concluir o curso, colar grau lá no período correto. Então, vocês acessam no menu lateral o portal da extensão, selecione a atividade que você deseja realizar, mande lá suas evidências e aguarde que a gente faça a validação dessa carga horária. Então, pessoal, essas atividades de extensão também vocês não podem deixar para a última hora. Façam com antecedência, se planejem, se organizem, para que não tenhamos nenhuma dificuldade em relação à carga horária de extensão. Para qualquer dúvida, lembre-se de acionar a mediação pelo Fale com o Mediador. E agora eu convido a professora Joana para se juntar com a gente aqui na nossa aula de hoje. Oi, professora Joana, tudo bem? Olá, professora Nadine. Olá, pessoal, tudo bom? Tudo certo, professora. Então, eu desejo uma ótima aula, vou estar aqui nos bastidores, qualquer coisa é só me acionar, tá bom? E, em caso de dúvida, eu estou por aqui, prof. Boa aula. Muito obrigada. Então, vamos lá, pessoal, nossa última aula do curso de Criminologia. E a gente vai falar sobre um assunto muito importante que vai realmente fechar esse ciclo todo de estudos que nós tivemos até agora, que vai ser sobre o funcionamento do nosso sistema penal, o papel das instituições nessa resposta punitiva, né? E os limites constitucionais do poder punitivo do Estado. Vai ser uma aula que a gente vai abordar tanto essas instituições como a situação carcerária do Brasil, né? Porque até agora a gente discutiu aqui o crime, as teorias, né, criminológicas, a gente viu aí a figura do autor, da vítima, né? A gente conseguiu passar por todos os objetos. O que falta agora realmente é aquele tipo de controle, né, social formal e desembocando tudo aí no sistema carcerário, tá? Vamos começar aqui com os nossos slides. Então, nessa aula aqui, serão esses temas que nós vamos abordar. Nossos objetivos aqui de aprendizagem, né? Vocês vão identificar aí as funções das principais instituições nesse sistema, né, de justiça criminal, distinguir ali investigação, acusação, defesa, né? Como são os procedimentos ali no julgamento,
compreender aí a importância desse sistema acusatório, que é o que nós seguimos hoje em dia, né? Relacionar a atuação da polícia, Ministério Público, advocacia, defensoria, o Poder Judiciário, analisar criticamente o sistema carcerário, né, como resultado de todas essas escolhas institucionais e avaliar aí essa situação penitenciária, né, e execução penal no Brasil. E eu gostaria de iniciar essa aula com essa frase, né, de Celso de Mello, que ele vai falar que não pode haver ordem nem democracia onde as desigualdades imperam, onde a justiça falha e onde a opressão sufoca os anseios da liberdade. E essa frase ela vai ser muito apropriada para o nosso tema de hoje, porque o sistema penal ele não existe no vazio, né? Ele vai operar dentro de uma sociedade que a gente já viu que ela é desigual, ela vai ser marcada por assimetrias, né? A gente vai ter aí assimetrias de classe, de gênero, a gente vai ter a questão racial envolvida, os territórios, né? O acesso a direitos também que são desiguais. Então, essa frase ela traz muito isso para a gente, que se a gente quiser discutir sistema penal, se a gente quiser pensar de forma criminológica, a gente não pode simplesmente estudar aquele direito dogmático, né? O direito processual penal, aquela forma ali, o que está simplesmente na letra da lei. A gente tem também que discutir democracia, a gente tem que discutir esses limites do controle estatal, a gente tem que debater sobre assuntos que envolvam a liberdade, porque a gente pensa muito no punir, mas a gente se esquece que o nosso objetivo principal dentro de uma sociedade é garantir a liberdade, né? E não debater simplesmente os métodos e meios de punição. Então, a gente vai falar agora, sobre o crime, do crime ao julgamento. A gente vai fazer esse caminho todo nessa aula para a gente entender o sistema de justiça criminal. Num Estado democrático de direito, a gente não tem que perguntar somente quem deve ser punido, né? A gente também precisa perguntar como o Estado pune, né? Como as instituições vão exercer esse poder, como esse mecanismo vai funcionar, quais são as garantias que cada sujeito tem e quais são os limites constitucionais, né, que impedem a atuação desse Estado de forma desenfreada. Então, a gente precisa entender todo esse processo para quando a gente chegar já lá na parte de execução penal, na parte ali do cárcere, né, a gente precisa entender o que esse sistema está produzindo. Então, a criminologia contemporânea, ela não vai se contentar simplesmente em perguntar, em questionar ali para a gente por que alguém vai cometer aquele crime. Ela tem que perguntar também, né, como o Estado está reagindo a esse crime. Por que o sistema penal ele não é neutro, ele não é automático, né? Ele não vai alcançar todos os entes ali da sociedade do mesmo modo. Então, quando o Estado ele aplica esse poder de punir, ele vai tomar decisões sobre liberdade, ele vai tomar decisões sobre estigmas, pertencimento social, dignidade das pessoas, né? Então, é por isso que o sistema penal ele precisa ser estudado não apenas como uma técnica jurídica, mas ele precisa ser estudado como um exercício de poder. Vamos agora falar sobre os modelos de processo penal, que para a gente conseguir compreender essa estrutura, a gente precisa começar nesses modelos, tá? Antigamente, a gente tinha um modelo chamado modelo inquisitório. O que isso significa? Nesse modelo, investigar, acusar, julgar, eles eram concentrados muitas vezes no mesmo ente. Então, por exemplo, a gente tinha, né, numa época do modelo inquisitório, a gente participava das audiências, as perguntas, por exemplo, que um advogado fazia para alguém que estava ali prestando um esclarecimento, né, em audiência, tinha que passar pelo filtro do juiz. A gente fazia pergunta para o juiz compreendia aquela pergunta e reelaborava aquela pergunta para aquela pessoa que estava ali na audiência.
Então, percebam que a partir do momento que um terceiro vai fazer aquela sua pergunta, ele pode mudar o sentido daquela pergunta, ele fazia um filtro anterior do que era pertinente ou não. Se ele entendesse que aquela pergunta não era pertinente, ele, de pronto, já não fazia, já cortava essa possibilidade, tanto da defesa quanto do Ministério Público, se porventura fizesse ali algum questionamento. Então, a gente percebe que a imparcialidade, né, ela está ali limitada. E esse tipo de sistema, ela vai gerenciar ali um mecanismo meio abusivo, né, do Poder Judiciário, porque o espaço da defesa, né, a argumentação, ela é limitada. E a gente pensa que isso é uma coisa muito distante, só que não é não. Até pouco tempo atrás, digamos aí que até uns 10 anos atrás, a gente tinha esse modelo inquisitório, muitas vezes dentro da justiça militar. A gente ainda participava das audiências fazendo as perguntas dessa forma. Foi depois que houve uma discussão, inclusive, envolvendo o rito processual, quando o sistema penal comum, processual penal comum mudou, que essas questões foram levadas ao STF e fizeram com que a justiça militar ela fosse alterada também nesse sistema, porque a gente entende que dentro do Estado democrático de direito, a gente precisa conferir essas garantias constitucionais, tá? E a gente tem, então, o sistema acusatório, que é o sistema que a gente utiliza ultimamente, tá? Nele é o contrário. A gente vai ter aqui a separação entre quem investiga, quem acusa, quem defende e quem julga. Essa separação, ela não vai ser um mero detalhe procedimental. A gente estava conversando ali naquele outro modelo, né? E a gente vai perceber que este modelo, ele vai servir muito mais a garantia constitucional e a técnica de contenção de poder do Estado. Então, quando uma única instância ela acumula muitas funções, o risco do arbítrio é enorme. É por isso que a gente precisa realmente do modelo acusatório como uma melhor técnica para a gente preservar essas garantias e esses limites, né? A gente precisa criar um espaço em que a ampla defesa, o contraditório, né, eles possam ali realmente ser praticados sem essas limitações que o próprio Estado poderia impor. Então, por que esse sistema tanto nos importa, tanto é tão caro para a gente, né? Porque ele vai proteger exatamente essas garantias fundamentais, né? A gente vai ter ali o devido processo legal, a gente vai ter imparcialidade, ampla defesa, contraditório, né? A gente vai ter todo esse sistema de garantias preservado. Por quê? Se quem for acusar também julgar, eu vou ter imparcialidade suspensa. Se quem investigar, né, vai dominar ali toda essa lógica do processo, a defesa ela vai perder efetividade, né? Se quem está investigando já vai entregar para o sistema um processo que já está pronto, apto para julgamento, sem reanálise, não me importa mais a defesa, né? Então, o processo penal, a gente não pode deixar que ele vire uma simples confirmação, né, dessa hipótese acusatória. Eu preciso mesmo que a justiça faça esse filtro, né, de análise das garantias para que ela não se torne uma mera ratificação desse poder punitivo. Então, quando a gente fala em processo penal brasileiro, a gente está falando de uma arquitetura constitucional, que ela é toda pensada para impedir, né, essa concentração de funções e conter o abuso estatal. Então, vamos agora olhar que tipo de garantias são essas que a gente tanto fala, né? A gente vai entrar, então, agora no campo das garantias constitucionais do processo penal, né? A primeira delas, a gente vai falar da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, tá? O que isso significa? Significa que você, como indivíduo, é livre para fazer aquilo que não está descrito como ilícito por lei. A gente precisa fazer um contraponto aqui em relação às atividades da administração pública.
Porque este princípio da legalidade, quando a gente fala de administração pública, a gente tem que entender que a administração pública só pode fazer aquilo que está previsto em lei. E aí, quando a gente vai falar sobre crimes cometidos no âmbito da administração pública, esse processo ele precisa passar por essa filtragem, porque, por vezes, o agente público, quando ele não está imbuído da sua função, o princípio da legalidade que vai ser aplicado a ele é esse. Se a lei não está ali determinando que alguma conduta é ilícita, ele é livre para fazer. Mas quando ele está imbuído naquela missão ali administrativa, ele vai estar sob o rito da legalidade administrativa. Então, ali ele só pode fazer aquilo que a lei determina, obriga ele a fazer. Se não estiver previsto, ele é impedido de atuar. E aí, em matéria penal, esse princípio da legalidade, ela vai ter um desdobramento, que é o da reserva legal. E a reserva legal diz pra gente que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Lembra que a gente falou sobre a escola clássica, que trouxe alguns fundamentos que a gente carrega até hoje? Um deles está aí, nesse da reserva legal. A gente não pode, ser punido por um crime que não está previsto em lei. A gente pode ter condutas moralmente, reprováveis, mas que, se não estiverem ali tipificadas por lei, elas não podem ser objeto, então, de uma punição, de um cárcere, de uma penalidade maior. Então, a gente precisa passar, pelo crivo da criminalização primária. Lembram que a gente comentou? O Poder Legislativo vai ali entender que é a hora, sim, daquele fenômeno que a gente está vendo na sociedade ser criminalizado, e aí ele vai transformar aquele fenômeno em lei para coibir aquela ação social. Então, o que determina a Constituição é que, enquanto este processo de criminalização primária não acontecer, ninguém pode ser punido, ninguém pode ter ali a sua liberdade tolhida. Depois a gente tem também o princípio do devido processo legal, onde ninguém será privado da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal, sem a obediência do rito procedimental. A gente tem que ter a observância de instâncias, por exemplo. A gente precisa ter a observância de todo esse aparato constitucional. A gente precisa que todo o procedimento seja respeitado, sob pena de nulidade. A gente vê muito dentro do processo penal este princípio constitucional, atuar quando a gente fala que foi ali feita alguma nulidade, não foi respeitado o devido processo legal, alguma etapa ela foi ali, não foi respeitada, e isso gera nulidade no processo, que pode ser inclusive uma nulidade absoluta e que vai anular o rito como um todo. Outra garantia que a gente precisa falar é do contraditório e da ampla defesa, que ficam assegurados aos litigantes e aos acusados, todos os meios e recursos que eles puderem se utilizar ou para contrapor, contradizer tudo aquilo que foi dito sobre eles num processo e se utilizar da ampla defesa, que tem aí uma divisão. Quando a gente fala de ampla defesa, a gente está falando da defesa técnica, ou seja, aquela defesa profissional que pode ser feita pela figura do advogado ou de um membro da Defensoria Pública, por exemplo, e também da sua autodefesa. Então, quando a gente fala de ampla defesa, a gente está falando dessa combinação de autodefesa e de defesa técnica. E, por fim, a gente vai ter aí a presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso quer dizer que eu não posso antecipar a condenação, eu não posso dizer que alguém é realmente culpado de um processo penal sem antes ela ter a sentença dela confirmada. E o que é esse trânsito em julgado? Não cabe mais recurso. Então, quando a pessoa já foi condenada em primeira instância, já foi ali, teve a condenação dela confirmada em segunda instância, ela já fez todas as fases recursais, suponhamos que o processo dela tenha chegado ali ao STF,
da decisão do STF ainda vai caber um próprio recurso para o STF, e não adianta. A sentença condenatória, ela realmente foi ali confirmada. Não cabe mais recurso, eu tenho o trânsito em julgado dessa decisão. A partir daí, dentro da esfera, né, do judiciário, eu considero, aí sim, essa pessoa culpada. A gente sabe que tem muita discussão, inclusive se, por exemplo, uma prisão ela pode começar, né, a ser executada ainda quando eu estou falando de uma condenação em primeiro juízo, em primeira instância. Então, seria ou não uma flexibilização dessa presunção de inocência? A gente já teve aí alguns julgados dizendo que não é uma presunção absoluta, ela vai ser relativizada, né, com uma condenação ali em primeira instância, depender do caso. Então, é muita discussão em cima disso, porque será que a gente estaria, então, né, transformando uma garantia constitucional, né, a gente estaria retirando força de uma garantia constitucional para fazer valer algum anseio, né? Porque se a gente tem esse anseio, se a gente já observou esse fenômeno, que a gente estuda tanto aqui na criminologia, se o fenômeno existe, né, a sociedade está ali impondo maior rigor, a gente tem que entender, então, que é a lei que tem que mudar, não é? A gente não tem que transformar isso, tirar essa força de uma garantia constitucional para fazer valer esse apelo sem fazer a alteração na lei. Então, vamos agora passar para as garantias de contenção da violência estatal, que também estão previstas ali na Constituição, né? Que além dessas garantias que a gente viu, que são processuais, a gente também, né, tem na Constituição esses limites, né, materiais à violência estatal. Isso significa que o Estado ele não vai ser controlado ali apenas pelo modo como ele vai punir. Ele também vai ser ali controlado, né, como a forma concreta que ele vai tratar a pessoa submetida ao seu poder. E esses limites, né, eles são importantes para a gente porque eles vão nos lembrar uma ideia central, né? Quando alguém é investigado, né, processado, quando alguém está ali sobre o crivo, né, do poder punitivo, essa pessoa continua sendo uma pessoa titular de direitos. Ela pode ter parte dos seus direitos ali flexibilizados, mas ela continua como titular de direito. Então, a gente não pode, porque a pessoa está passando por um crivo ali criminal, afastar essa figura, né, jurídica que todo mundo carrega, que todo mundo tem. Então, a gente vai falar ali sobre a dignidade da pessoa humana. O que é isso, né? Em termos simples, isso quer dizer que toda pessoa ela tem que ser tratada como alguém que tem valor, tá? Ela desperta no direito essa ideia de que as pessoas não são descartáveis, as pessoas não são inimigas. Eu não posso coisificar uma pessoa. No sistema penal, esse princípio ele vai ser fundamental, porque ele vai impedir que o Estado trate essa pessoa que está sendo ali acusada, né, ou presa, como alguém que vai perder completamente a sua condição humana. Né? A pessoa ela pode perder sim a liberdade, mas ela tem direito ainda respeitado à dignidade, à integridade física dela, à higiene, à alimentação, né? O contato com a sua defesa. Então, ela tem ali uma proteção contra humilhações que são desnecessárias quando eu estou aplicando o poder de punir. Então, imagine, se uma pessoa presa, né, ela for, por exemplo, mantida ali numa cela superlotada, ela está sem água, ela está com banheiro em condições assim, sem condições mínimas de uso, ela não tem colchão, não tem atendimento médico, né, o alimento dela vem estragado muitas das vezes, né, e por mais que a gente esteja falando numa situação hipotética, é o que acontece, né, e uma outra pessoa que também está encarcerada vai receber uma alimentação boa, vai ter os atendimentos básicos de saúde, vai ter a visitação da sua família ali preservada, vai ter tratamento, vai ter, por exemplo, acesso à educação,
né? Esses 2 presos aí, eles estão privados da liberdade, eles estão cumprindo pena no mesmo grau que deveria ser normativo, né? Mas você percebe que o Estado, quando ele pune o primeiro, ele está retirando outros direitos para além da liberdade. E quando ele pune o segundo, ele está tirando somente a liberdade, que era isso que o cárcere deveria fazer, tá? Ele não pode justificar a destruição da dignidade humana, né? Então, a gente precisa sempre compreender que a gente tem esse limite previsto em Constituição para que a punição ela não se transforme em desumanização. Depois a gente vai ter a vedação à tortura e ao tratamento desumano ou degradante. Então, a Constituição ela vai proibir expressamente a tortura e qualquer tratamento desumano ou degradante, né? E isso vai valer para qualquer pessoa, suspeito, acusado, condenado, não importa, né? E tortura aqui eu tenho que entender que não é apenas aquela agressão física, aquela coisa assim, eu vou me utilizar de uma violência extrema para fazer com que aquela pessoa confesse algo, né? Eu tenho que entender que tortura pode ser sofrimento físico ou psicológico também, mental e psicológico, né? Que vai ali ser imposto por agentes estatais, por exemplo. Então, quando eu falo de tortura, e eu acho que eu comentei com vocês já em uma aula, que quando a gente vai lá para a Comissão Internacional, né, da Corte Internacional de Direitos Humanos, a gente vai ter processos que, quando a gente compara com a situação carcerária, por exemplo, no Brasil, a gente vai entender que a gente pratica aqui realmente tudo que a Constituição proíbe, né? A gente vai ter casos de condenação, por exemplo, em Portugal, né, de submeter o preso a uma condição de tortura, porque não tinha sistema de calefação no inverno europeu. Então, como ele estava tolhido da sua liberdade e sob responsabilidade do Estado, né, naquele momento, o Estado deveria promover ali um bem-estar mínimo para ele, porque quando chegava o inverno, o frio era muito intenso e ele não tinha a liberdade de fazer ali com que aquele frio, né, intenso cessasse. E quando a gente vai contrapor com as nossas penitenciárias, que a gente vai contrapor isso, por exemplo, quando a gente vai numa penitenciária no Rio de Janeiro, que no verão, né, no inverno já é perto de 40 graus, e no verão chega a 50 e poucos graus a sensação térmica, a gente vai entender que a gente realmente fere esses princípios constitucionais a todo momento, tá? E quando a gente fala de tratamento degradante, é aquele tratamento que humilha, tá? É aquele que rebaixa, ele vai expor aquela pessoa a uma condição indigna, né? Ele vai fazer sofrer para além da pena que está prevista em lei. Então, a gente observa que quando a gente impõe a pessoa a uma situação vexatória, quando a gente expõe, a pessoa já está ali cumprindo a pena, já está com a sua liberdade privada, mas eu ainda retiro dela a dignidade. Ali eu estou dando um tratamento degradante, né? A gente percebe muito isso em alguns públicos vulnerabilizados no sistema carcerário. Por exemplo, a presa que está gestante, né? Que muitas vezes a gente tem relatos de presas que vão dar à luz algemadas. Então, será que há essa necessidade? Uma mulher que está dando à luz, que está naquele momento ali, num quadro de extrema vulnerabilidade, ela precisa estar algemada, né? Será que ela vai fugir num contexto daquele? Me parece que não, né? O público LGBTQIA+, também numa situação de vulnerabilidade, né? Em que há pouco tempo atrás a gente tinha a obrigação que esse público fosse encarcerado nas penitenciárias do seu registro biológico, né? Aquele registro ali, o primeiro, e a pessoa já estava, por exemplo, num processo todo de identidade
sexual e de gênero oposto, ela era presa numa unidade carcerária do gênero oposto, né, fazendo com que ela estivesse numa posição ali de vulnerabilidade extrema. A gente já tem algumas decisões aí que viabilizam isso, né? Algumas penitenciárias já têm celas apropriadas para o público LGBTQIA+, exatamente para que não sejam, né, submetidos a esse tipo de situação. Tá? E a gente vai ter também a fundamentação das decisões judiciais. O que é isso? Toda decisão judicial precisa ser fundamentada. O juiz não pode simplesmente decidir com base em opinião pessoal. Ele não pode se utilizar de intuição, de preconceito, né? Daquelas fórmulas genéricas. Não pode ser decido isso porque quero, porque entendi assim, simples. A gente sabe que tem ali a livre convicção do juiz quando ele vai analisar um processo, mas ele, como agente da administração pública, ele está submetido a essa limitação constitucional. Então, ele precisa ali trazer as razões concretas, né, e que sejam verificáveis judicialmente para dar ali aso àquela decisão. Por que ele está tomando aquela decisão, tá? E esse princípio ele vai ser muito caro para a gente, porque ele vai impedir que a liberdade das pessoas, né, fiquem ali expostas e submetidas à vontade, né, de uma autoridade. Então, a fundamentação vai obrigar o Estado a justificar o exercício do seu poder, tá? Então, esses princípios, quando a gente analisa todos eles, a gente precisa entender que o sistema penal ele vai lidar de forma intensa, né, com esse poder estatal, né? A gente precisa entender que quando o Estado ele está exercendo esse poder, ele está investigando alguém, acusando, né, tirando a liberdade, ele precisa ter esse tipo de contenção para a gente não entrar de novo naquele sistema do antigo regime. A gente precisa ter todas essas garantias estabelecidas e esses limites também, porque senão, quando a gente tira, por exemplo, a dignidade da pessoa, né, dessa limitação estatal, esse preso ele vai ser coisificado. Ele automaticamente vai perder totalmente ali a sua pessoa de direito, né? Aquele detentor de direito. Ele será tratado como coisa. Sem a vedação ali, a tortura, a violência estatal, ela vai virar metodologia. E se eu tiro ali aquela necessidade de fundamentar as decisões, né, a liberdade ela vai depender da vontade pessoal de quem está julgando. Então, esses dispositivos, eles não são aquelas proteções exageradas. A gente não pode achar que toda essa limitação ela é voltada à pessoa do acusado. Elas são condições mínimas para que o Estado continue ali sendo um Estado democrático de direito e não um aparato de violência sem limite. Vamos passar agora para a figura das forças de segurança pública, né? Que são aquelas instituições, né, estatais que elas foram criadas para proteger a vida em sociedade. Quando a gente fala, né, que essas instituições estão vocacionadas, estão voltadas à proteção da ordem pública, da paz social, né? A gente está falando de conceitos que nos parecem muito abstratos. Então, a gente vai passar agora por essas imposições para a gente entender melhor como esse sistema tem que funcionar e por que ele tem que funcionar. Porque, na prática, essas forças elas vão existir para reduzir situação de risco e violência, né? Atuar ali quando há ameaça à integridade física, né, das pessoas, proteger bens, proteger espaços públicos e privados, né? Responder por fatos que possam ali configurar infração penal e manter uma convivência social dentro de um mínimo de estabilidade. Então, em termos bem simples, são instituições que quando elas aparecem é porque existe um conflito, existe ali uma situação de perigo, de desordem, né? É a necessidade da resposta estatal imediata. E aí, quando eu falo de presença estatal, não é apenas eu falar que tem viatura circulando na rua.
é a ideia de que o Estado está visivelmente presente naquele território, sinalizando para mim que a vida coletiva ela não está abandonada. Mas o contraponto que a gente precisa entender aqui é que quando a gente fala de presença estatal, a gente não pode confundir com intimidação permanente. A segurança pública, ela não pode significar uma ocupação hostil, né, da vida privada. Ela precisa, a presença do Estado precisa ser válida ali, precisa ser vista ali dentro de uma ação legítima. Ela precisa ser proporcional e respeitosa com a sociedade. Quando eu falo de prevenção, né, que as forças elas estão ali para prevenir, eu preciso entender que prevenção significa agir antes que aquele dano aconteça. Ou, ao menos, eu tenho que reduzir a probabilidade da sua ocorrência. No senso comum, muitas vezes a gente vai entender que segurança pública ela é só repressão. Mas a prevenção, ela vai fazer uma parte essencial desse trabalho. Só que quando eu falo de prevenção, eu também não posso confundir com aquelas ações pré-delituais que a gente viu, por exemplo, na escola positivista, onde o Estado, pressupondo algo, já impõe ali, né, a sua coerção a um indivíduo sem qualquer ato realmente que esteja sendo praticado. Então, como que eu vou entender essa prevenção? Vamos trazer um exemplo. Se há grande incidência de roubo numa determinada região, a atuação preventiva, ela pode envolver o quê? Um patrulhamento nos horários estratégicos, né? Para eu ter uma resposta rápida ali a padrões de riscos que já foram identificados. Então, eu tenho uma determinada região que eu sei que tem ali uma incidência de roubos, né, ou furtos num determinado momento, e eu vou trazer aqui um exemplo, perto de estádios, né, estádios que acontecem ali, jogos de futebol todo domingo, e eu sei que as pessoas vão estacionar no meu entorno, eu já sei ali o entorno do estádio, eu sei que ali eu vou ter um crescimento de atividade delituosa. Então, se eu já sei que eu vou ter isso, eu preciso fazer com que o Estado se faça presente de forma preventiva. Então, não é esperar acontecer para depois reagir, é compreender as estatísticas criminais para eu poder, então, estabelecer qual é a melhor forma de se fazer valer esta presença e a presença preventiva, tá? Quando eu falo de contenção, eu estou falando de uma atuação diante de uma situação de risco que já está em andamento. Então, o que ela vai se diferir ali da prevenção é que a prevenção ela vai tentar evitar que esse problema aconteça. Já quando eu falo em contenção, eu já estou falando de algo que está em curso e eu não posso permitir que se agrave. Então, o que eu preciso compreender é que essa atuação da contenção, ela não pode ser ilimitada, tá? A contenção, ela precisa preservar também a legalidade, a proporcionalidade, a integridade ali das pessoas envolvidas no limite do que vai ser possível essa ação de contenção ser feita, tá? O uso do poder ele não pode ser arbitrário. A gente percebe, né, em alguns casos, por exemplo, da força policial ali atuando em determinada ocorrência e que já chega, antes mesmo de entender o que está acontecendo, se valendo ali de uma força, né, de um armamento ou de um taser, né? O taser seria até menos lesivo, mas se utiliza ali de um armamento letal, a gente vai perceber que houve ali uma desproporcionalidade a contenção que precisava ser feita. E quando eu falo, né, da resposta inicial, né, dessas forças de segurança, eu quero dizer que elas costumam ser as primeiras instituições a entrar na cena criminal. O sistema, muitas vezes, vai começar por essa atuação. Então, essa resposta inicial, ela nos importa muito, porque é ela que vai influenciar em todas as etapas
que virão adiante, né? Como o fato vai ser narrado, como as informações vão ser coletadas, como é que essa suspeita vai ser construída, né? Quais são os elementos que serão levados posteriormente ao inquérito, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, tá? Então, essa fase, ela nos interessa muito, porque ela realmente será ali a base, o alicerce para todo o estudo que a gente vai ter posteriormente, tá? E as forças de segurança, como a gente viu até agora, elas precisam estar dentro desses limites, né, da lei e da Constituição, porque a gente precisa compreender que a ação estatal, ela precisa ter fundamento legal, né? A força, ela tem que ser proporcional. O agente público, ele também está condicionado a isso. Então, quando eu falo de exercício aí das forças de segurança, eu preciso entender que a força punitiva do Estado, ela não pode estar acima desses limites da Constituição. Vamos agora falar dessa porta de entrada, né, que é a polícia, a atuação policial, né? A polícia, ela vai ser esse primeiro contato, porque ela, por muitas vezes, ela vai ser esse contato na ocorrência, né? O atendimento ali da ocorrência. Um crime vai acontecer, a pessoa vai automaticamente entrar em contato com a polícia militar, né, nesse aspecto daí da polícia ostensiva, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, para conseguir reportar ali alguma conduta que tenha acontecido. Então, quando a gente compreende, né, que a polícia é essa porta de entrada, a gente tem que entender que a persecução penal vai começar com ela. E o que é persecução penal? Persecução, ela é o caminho que o Estado vai percorrer para apurar esse fato, para identificar ali um possível autor e produzir os elementos, né, a cada caso que pode levar essa pessoa ao julgamento e à condenação. Então, a polícia, ela é quem vai inaugurar esse contato, né, entre o fato social e o sistema penal. Então, ela não é apenas uma executora ali mecânica da lei, né? Ela vai participar de uma construção ativa na narrativa inicial do caso, né, na definição de uma suspeita, na abertura desse caminho que vai poder levar alguém à prisão e ao julgamento. Então, eu preciso, né, entender que quando eu falo dessa porta de entrada através da polícia, isso não vai significar que a polícia ela vai simplesmente reagir a um crime. Ela vai participar ativamente, né? Ela vai entender os termos que esse crime vai ser recepcionado e, por isso, para o nosso contexto aqui da criminologia, a gente vai chamar atenção para os grandes riscos ali de seletividade penal, daqueles processos de estigmatização, os abusos, as filtragens ali desiguais de pessoas e territórios. A gente viu isso, né, na aula que a gente falou sobre essa seletividade, sobre o labeling approach. Então, a gente precisa compreender que a atuação policial ela não vai ser neutra, ela vai influenciar quem vai ser ali selecionado pelo sistema, né, e quais fatos ganharão relevância penal como essa narrativa inicial do caso ela vai ser construída, né? Então, em muitos casos, o destino jurídico de uma pessoa que está ali sendo investigada por um delito, ela vai começar ali, o futuro dela vai começar a ser moldado antes mesmo de uma denúncia formal, né? Vai ser ali naquele primeiro contato com a polícia. E aí a gente precisa compreender que o nosso modelo aqui de polícia para o Brasil é esse modelo de ciclo incompleto. Isso significa o quê? Que o trabalho policial ele não vai ser feito, em regra, por uma única instituição do começo ao fim. As funções serão divididas. De um lado, a gente vai ter a polícia ostensiva e preventiva, que ela vai ser exercida, né, prioritariamente pelas polícias militares.
é a polícia que aparece, é a polícia que está mais visível no nosso cotidiano, né? Com os patrulhamentos, quando ele vai lá responder a uma ocorrência, né? Alguma urgência, é essa primeira polícia que vai aparecer. E ela, qual é a finalidade dela, né? Ela busca prevenir ali aqueles conflitos, vai manter a ordem, vai conter ali a situação de risco, né? No momento em que estão acontecendo ou estão prestes a acontecer os delitos. De outro lado, a gente vai ter a polícia judiciária e investigativa, que ela vai ser exercida pelas polícias civis, se a gente estiver falando do Estado, e pela Polícia Federal na esfera federal. Essa atuação, ela vai se concentrar mais naquela apuração dos fatos, né? Depois que o fato ocorreu. O foco aqui dessa polícia é investigar, identificar os possíveis autores daquele delito, né? E reunir elementos de prova para passar essas informações, né? E subsidiar a atuação do Ministério Público, né? Que depois vai ali, se for propor essa ação, se for fazer realmente uma denúncia, todo esse material vai parar no Poder Judiciário. Então, esse modelo ele vai ser importante porque a gente entende, né, por que existem ali aquelas corporações com funções diferentes. Quando a gente está falando de polícia ostensiva, por exemplo, a gente está falando da polícia militar, mas a gente também tem a polícia rodoviária, né? A gente tem outras atividades de polícia ostensiva a depender dali da competência, a depender daquela região territorial, né, o tipo de crime que está sendo cometido, quem vai ali atuar em cada esfera. E a gente compreende que essa articulação entre a prevenção, a contenção, a investigação, ela é muito cara para o fundamento do sistema, né, do funcionamento do sistema de justiça criminal. Porque esse modelo, como há essa separação entre as funções, acaba que uma instituição aplica ali uma maior observância, né, do que a outra está fazendo. Então, eu tenho o aumento daquela garantia constitucional do limite do poder punitivo estatal. Só que a gente tem também, dentro desse modelo, muitos debates, porque alguns estudiosos entendem que essa divisão ela dificulta a integração ali, a continuidade e a eficiência, né, de uma investigação. Então, a gente tem um modelo que é amplamente aceito, né, tem um modelo que garante essas limitações, essas garantias, mas existem pesquisadores que apontam que isso pode prejudicar, porque a partir do momento que um vai passar ali para o outro, ele pode passar de uma forma incompleta, ou ele pode deixar de fazer algo que poderia ser feito, ou algo vai ser feito num momento já muito extemporâneo do que poderia se tivesse na atuação desde o início. Na prática, a gente vê que, em geral, essa divisão ela não vai atrapalhar, mas, por vezes, a gente observa que ela é utilizada, inclusive, como uma fundamentação para alguns abusos, tá, de poder. Trazendo um exemplo muito concreto, atuações, por exemplo, em que a polícia militar, né, leva algum suspeito à delegacia, informa parcialmente os fatos que fundamentaram aquela ocorrência ali, aquela abordagem, e quando aquilo vira uma ação penal, né, em que esses policiais militares são convidados a prestar ali os esclarecimentos, né, a depor contra aquela pessoa que foi, porventura, presa ou que está sendo ali acusada, vários fatos novos surgem já numa esfera do poder judicial e a gente não consegue sequer fazer uma perícia sobre aquelas informações, porque quem deveria fazer a perícia era a Polícia Civil, e na época que aquela pessoa foi levada à unidade policial, essas informações não foram dadas. Então, a gente observa muitas vezes o contrário, né? Não é que essa divisão ela vá favorecer o criminoso, ela, por vezes, favorece o abuso estatal, tá? Vamos passar agora para o Ministério Público, tá? O Ministério Público, ele costuma ser apresentado muitas vezes
como o titular da ação penal pública. Só que, está correto isso? Sim, está correto. Ele é o titular da ação penal pública. Mas é insuficiente para a gente compreender a função do Ministério Público dentro da estrutura do Estado Democrático de Direito. Porque o Ministério Público, quando a gente fala da função acusatória dele, né, que a gente fala ali que ele é o titular da ação penal pública, quando ele leva essa acusação ao judiciário em nome do Estado, não quer dizer que a sua função seja apenas essa, né? Não quer dizer que a função dele seja apenas buscar a condenação a qualquer preço, porque a função principal ali do Ministério Público é de fiscal da lei. Ele é o fiscal da Constituição, ele é fiscal da regularidade da persecução penal. Então, isso significa que o Ministério Público ele deve observar se a investigação, por exemplo, foi conduzida de forma legal, se os elementos que foram ali reunidos são suficientes realmente para uma ação penal, se houve respeito às garantias fundamentais, se uma prisão realmente foi ali se justifica, se o processo realmente é compatível com a ordem constitucional, tá? Então a gente não pode simplesmente dizer que cabe ao Ministério Público pedir uma condenação. Por vezes, ele vai ali analisar todo aquelas provas que estão ali nos autos e vai perceber que a denúncia foi descabida, por exemplo. Ele pode ou não denunciar, ou denunciar, e ao longo do processo entender que aquilo está realmente, que extrapolou os limites constitucionais, e o próprio Ministério Público pedir a absolvição em nome desse respeito às garantias, tá? Então, a gente precisa compreender que dentro da estrutura do Estado Democrático de Direito, a função de acusar não é perseguir, não é fazer valer aquele viés que eu tenho já, aquela hipótese de condenação, né, fazer valê-la a qualquer custo. Não é isso. O Ministério Público ele precisa também limitar ali as provas, ele precisa agir dentro da legalidade e das garantias fundamentais. Passando para a próxima instituição, a gente vai ter a figura da defesa. E a defesa, realmente, por muitas vezes, ela vai ser pintada ali com esse obstáculo, né, à justiça. Ela vai ser vista ali como o advogado de defesa, principalmente o advogado criminalista, é lido realmente como essa figura que ajuda o criminoso, que ajuda o crime, né? E não é isso. Por vezes, a gente vai atuar, inclusive, em casos em que o réu ele é confesso naquilo, mas ele não deixa de ter as suas garantias constitucionais, como a do devido processo legal. Ele precisa daquela defesa, mesmo que a defesa dele seja puramente constitucional, seja uma defesa só procedimental. Ele é confesso, já está tudo reunido nos autos, não vai ter discussão quanto ao mérito, mas a gente precisa, mesmo assim, daquela figura da defesa para saber se as garantias constitucionais e o procedimento, o devido processo legal, foi respeitado. Então, essa figura da defesa, né, ela é muito mal compreendida, porque a gente percebe realmente que as pessoas pensam que o advogado está ali para proteger culpados, para atrapalhar, para criar obstáculos, né? E essa visão ela é extremamente equivocada, porque a gente está ali realmente dentro de um Estado democrático de direito, onde a figura do acusado ou do condenado ele não vai perder os seus direitos, né? Ele continua sendo titular de direito, então ele continua necessitando dessa instituição dentro desse sistema judicial ali criminal para fazer valer esses direitos dele, tá? E a figura da defesa, ela é indispensável no processo penal, porque ela vai impedir que uma pessoa que está sendo julgada, ela seja punida sem esses limites constitucionais, sem o direito de responder, sem o direito real e efetivo, né, de se opor ao poder punitivo do Estado e também de fazer valer as contenções que o Estado tem. E aqui a gente precisa entender que o processo penal ela não é uma conversa entre partes iguais, tá? De um lado, a gente tem ali o Estado, a polícia, a investigação, né? A gente tem o Ministério Público e a gente tem uma discussão
extensa, depois vocês podem procurar, se até mesmo aonde cada um está sentado num tribunal poderia me fazer acreditar que temos realmente uma paridade de armas. Que em que pese advogado, Ministério Público e o juiz não terem ali entre eles uma hierarquia, porque não tem que ter mesmo, a gente percebe que enquanto o Ministério Público está sentado ao lado do juiz, porque ali o Ministério Público está representando o Estado, então a gente tem ali as duas figuras do Estado, do outro a gente vai ter a defesa, que pode ali estar sendo praticada por um advogado particular ou por um membro da Defensoria Pública, que estará na mesma função de defesa, tá? Mas a gente precisa entender que a gente tem, de um lado, todo um aparato do Estado, né, para a acusação, e do outro, a gente vai ter, muitas vezes, na pessoa do acusado, uma pessoa que está ali com medo, vulnerável, né? Ela está ali, tem acusados ali com baixa escolaridade, não está compreendendo o que está acontecendo e muitas vezes vai estar sendo privado da liberdade por pré-julgamentos, porque não compreendeu exatamente como tudo acontece. Eu me recordo de uma certa vez, e eu sei que eu não sou a única, né? Por vezes a gente escuta outros colegas comentando que a primeira pergunta que é feita ao acusado é se os fatos que estão narrados na denúncia são verdadeiros. E não é raro um acusado falar que aquilo dali é verdadeiro, não porque era verdade o que estava sendo dito, mas foi que eles entendem que, como foi o Ministério Público que escreveu, o Ministério Público não pode mentir. Então, se o juiz pergunta, são verdadeiros os fatos que estão aqui? Ele fala, foi, ele disse, ele escreveu. Então, percebam que a gente não pode falar de paridade de armas sem a figura da defesa. Porque quem vai conseguir fazer a intervenção nesse momento e falar assim, excelência, ele não compreendeu e esclarecer aquilo, a gente vai ter ali, por vezes, uma pessoa com baixa escolaridade que não compreendeu a mensagem, confessando algo pelo simples fato de não ter compreendido, tá? Então, a defesa, ela vai existir realmente para que ninguém seja punido sem a prova suficiente, né? Sem o procedimento regular e o respeito às suas garantias, inclusive da ampla defesa, e fazer valer a sua autodefesa até quando esta parte não estiver ali tão apta a fazê-lo, tá? Então, a criminologia, ela vai mostrar para a gente que o sistema penal, ele vai selecionar, né? A gente já estudou isso, e ele vai ali produzir algumas injustiças que são graves. E se a gente não encontra essa resistência institucional, a gente vai chegar a um momento em que as pessoas realmente... A gente vai chegar a um momento que a gente vai voltar ao antigo regime. A gente precisa desse crivo, a gente precisa desses limites para que a força estatal, né, que as forças das instituições não sejam ilimitadas. Então, realmente, a defesa não está aqui, né, não existe para atrapalhar a justiça. Muito pelo contrário. Ela está presente para impedir que esse sistema ele não se deforme, tá? Vamos passar agora para a figura do poder judiciário. O judiciário, ele é aquela instituição que vai decidir, que vai controlar, que vai dar a palavra final a essas diversas etapas da persecução penal. Então, é o Poder Judiciário que vai controlar a legalidade de todo esse caminho percorrido, tá? É ele que vai, por exemplo, decidir se é caso de prisão, se é caso de medida cautelar, né? Se essa denúncia que foi feita pelo Ministério Público pode ser recebida ou não, se a prova que foi produzida é válida ou não. É ele que vai dar ali a sentença, né? E mais adiante é ele quem vai fazer a execução daquela pena que foi imposta. Então, o juiz, dentro de toda essa estrutura que a gente está falando de Estado democrático de direito, ele não pode decidir como uma autoridade pessoal. Ele não está ali envolto a convicções privadas, né? Ele não pode ter um subjetivismo, uma identificação ali com aquela acusação. Ele precisa ser um juiz constitucional. Ele precisa ser um juiz que garanta que o rito, que o processo, que as leis estejam em conformidade.
Teve uma reportagem, né, da ministra Carmen Lúcia, que ela, acho que foi agora, pouco tempo atrás, que ela falou assim: olha, eu já julguei contra o meu pai, e eu precisei falar para ele que eu, ministra, estou respondendo pelo Supremo. E como eu estou respondendo pelo Supremo, eu estou ali imbuída numa missão constitucional. Eu tenho que dizer ali, né, o que a ministra tem que dizer ali, não a filha de quem está buscando aquele sistema. E ela fala: eu posso responder como filha e querer que o meu pai realmente conseguisse, né, aquela pretensão, mas eu, como ministra, não pude fazê-lo e o meu pai precisou compreender. É essa limitação que a gente espera de todo magistrado. É isso que a gente espera que a figura do juiz exerça. Ele não pode ter ali um compartilhamento pessoal com aquela acusação. Ele não pode entender, por exemplo, que uma pessoa está sendo condenada porque o filho dele ou o filho dela já passou por situação semelhante. Ele precisa compreender, dentro dos autos, aquilo que foi trazido, aquilo que a polícia reuniu, que o Ministério Público validou e que a defesa se contrapôs. Ele vai entender ali se todos os ritos foram realmente seguidos e de forma imparcial decidir. E talvez a imparcialidade aqui, essa figura, né, da imparcialidade, seja uma das mais importantes que o juiz tenha que ter. Ele está no processo, ele não está ali para confirmar o viés acusatório, ou um clamor público, né? Ele precisa realmente atuar dentro do exercício constitucional de poder. Ele precisa atuar racionalmente, justificadamente. Lembra da necessidade de fundamentar aquela decisão? É por isso, ele precisa demonstrar cabalmente que ele cumpriu com o seu dever constitucional. Quando ele vai tirar ali a liberdade de alguém, ele vai punir alguém, ele não está fazendo aquilo por convicção pessoal, de foro íntimo, sem alguma razão. Então, quando a gente determina ali, que a Constituição determina que ele tem ali que fundamentar, que tem que agir dentro desses ditames, a gente não está falando de uma mera burocracia, a gente está falando do limite de poder punitivo do Estado sendo ali realmente preservado dentro dessas limitações, tá? Vamos passar agora para a audiência de custódia. Por quê? A audiência de custódia, como a gente está falando desses limites do Estado, esses limites do poder punitivo, a gente, a própria, provavelmente de um estudo da criminologia, né, a política criminal, ela deu ali subsídios, né, ao legislador para falar: olha, existe um fenômeno que precisa ser observado. Algumas prisões estão sendo cometidas ali, algumas pessoas estão sendo privadas da liberdade, né? E a gente já está com um sistema carcerário, inclusive, bem inflamado, não está funcionando, não está surtindo o efeito que a gente precisava. Até porque tem muita gente que está entrando para o sistema carcerário que ainda não teve ali o trânsito em julgado, que ainda não pode ser plenamente considerada culpada. Então, a gente está fazendo um sistema inteiro não funcionar da maneira adequada. E foi aí que o legislador entendeu que era hora da gente criar uma etapa antes da prisão para que o magistrado, né, que não será aquele magistrado que vai julgar, vai ser um magistrado que vai especificamente analisar a prisão. Então, a audiência de custódia, ela vai ser um dos instrumentos mais importantes que a gente tem de controle do encarceramento hoje em dia. Porque ela é um momento em que a pessoa que está presa, ela vai, e especialmente quando ela é presa em flagrante, ela vai ser apresentada, né, de forma quase que imediata à figura de um juiz, para que esse juiz verifique, então, se aquela prisão ela foi legal, se ela é necessária e se ela é compatível com a Constituição. Ela não vai existir ali para ficar soltando todo mundo. A gente escuta muita gente reclamar da audiência de custódia, né? Mas ela existe
para controlar o uso da prisão. A gente precisa compreender que, por vezes, a prisão ela é utilizada de forma arbitrária. Então, nessa audiência, o judiciário ele vai observar algumas questões fundamentais. Ele vai observar, por exemplo, se essa prisão ela foi feita legalmente, se realmente existia, né, se existe a necessidade de mantê-la, porque o nosso sistema penal ele não é um sistema que viabiliza somente prisão, né? O nosso fundamento, inclusive, é a liberdade. Então, para a gente prender, a gente tem que ter vários requisitos ali preenchidos. A gente não tem que prender, a pessoa cometeu o crime, mas ela tem uma moradia, ela vai responder esse processo, eu vou garantir que ela não vá fugir, ela vai cumprir essa pena depois que a pena realmente for dada a ele, porque se cumprir com esses requisitos, a prisão, por vezes, ela é desnecessária naquele momento. Não é que aquela pessoa não vá responder por aquele crime ou não será presa posteriormente, mas naquele momento da persecução penal, eu posso deixar essa pessoa em liberdade para não inflar mais o sistema carcerário e só levá-la para esse sistema depois, quando eu já estiver na execução penal. Porque se existirem, por exemplo, medidas cautelares, né, menos graves que uma prisão nesse momento, o juiz ele pode utilizar, e a gente vê aí as tornozeleiras eletrônicas, a gente vê, por exemplo, a retenção de passaporte, quando a gente acha que a pessoa pode viajar para o exterior. Então, essa audiência ela vai determinar isso. E ela vai ver se aquela pessoa apresenta, por exemplo, marcas, né, lesões que pudessem levar a crer que naquela prisão ali ela sofreu maus tratos, algum tipo de violência e algum tipo de ilegalidade no momento da abordagem e da custódia, né? Isso vai ser muito importante para dentro do nosso sistema, porque a prisão em flagrante ela tem uma tendência a se transformar numa prisão prolongada. A gente vai ver os índices mais à frente, né? Do número de custodiados que a gente tem, que ainda não estão, não tiveram trânsito em julgado, que ainda estão respondendo a processo. Então, a audiência de custódia, ela foi pensada justamente como barreira, né, para essa banalização da privação da liberdade. Do ponto de vista constitucional, ela vai funcionar como um freio, né? Ela vai obrigar o Estado a justificar por que ele está prendendo e por que ele deve continuar aquela prisão. Do ponto de vista criminológico, essa audiência ela também vai ser muito relevante, muito importante, porque ela vai nos permitir observar como que o sistema penal ele está administrando o encarceramento. Né? Em vez de assumir que toda a prisão que ocorre é naturalmente correta, ela vai introduzir para a gente um momento de revisão e controle. Então, a gente já tem alguns estudos que valem muito a pena serem vistos, que estudam ali a audiência de custódia, né? Especificamente a audiência de custódia, para retirar dados criminológicos para que a gente entenda no âmbito ali da política criminal, né, a necessidade de manutenção ou se é necessário, inclusive, alguma alteração legislativa para que ela funcione cada vez melhor, né? Então, a gente entende, dentro da criminologia contemporânea, que a audiência de custódia, ela funciona, né, como esse instrumento de proteção desses direitos fundamentais, e a gente também percebe que há aí uma grande discussão, né, no âmbito aí do estudo da audiência, porque ela sofre vários ataques discursivos ali, especialmente quando há essa pressão punitiva, esse desejo, né, de resposta penal mais rápida. A gente percebe que quando uma pessoa é levada na audiência de custódia e ela é liberada, a gente escuta, por vezes, até agentes policiais mesmo falando o que adianta eu prender se vai chegar aqui e vai soltar. Mas a gente deveria estar perguntando como essa prisão está sendo feita, né? Essa prisão, ela era o único meio? Aquela pessoa vai continuar respondendo? Existe um outro mecanismo que eu possa adotar naquele momento para contenção daquela atividade delituosa e que aquela pessoa não volte a delinquir? Então, são essas outras questões
que a audiência de custódia, ela traz para o sistema, né? Ela traz esse desconforto no raciocínio criminológico, né? A gente, desde a primeira aula, está falando isso. A criminologia, ela tira a gente desse senso comum, ela tira a gente dessas respostas simples. Então, a audiência de custódia, quando a gente percebe no campo da criminologia contemporânea toda a discussão que ela gera, a gente está percebendo que ela está atuando dentro do campo que ela precisava atuar, que é o da discussão, né, das políticas públicas para a gente ver o que é necessário, o que funciona, o que não funciona. Porque não adianta nada a gente ficar ali batendo na mesma tecla de processos e procedimentos que a gente já viu que não estão funcionando. E aí, se a gente quer compreender realmente a produção de todo esse sistema, a gente precisa olhar para o cárcere. Porque se a criminologia ela quer saber se um sistema realmente o que ela está produzindo na vida, né, concreta das pessoas, no cotidiano da sociedade, o lugar aonde eu vou conseguir encontrar essas respostas de forma mais visível, de forma mais contundente, é no cárcere. E o sistema carcerário, ele vai revelar para a gente, né, como a prisão tem sido utilizada. Quem é mais intensamente alcançado pelo poder punitivo, ela vai me dizer ali quais são os limites, né, reais desse discurso ressocializador, se existe ou não ressocialização. Hoje em dia a gente já está falando de reumanização, né, e ela vai mostrar para a gente a precariedade, né, da estrutura que afeta ali aos direitos fundamentais e principalmente aos direitos humanos. Então, se a gente quer saber realmente se o sistema todo está funcionando, né, com racionalidade, com legalidade, com respeito à dignidade humana, a gente precisa mesmo olhar para a prisão. Porque o cárcere, ele não é visto como um problema apartado do resto, ele não é um assunto à parte. Ele é uma consequência cumulativa de todas essas escolhas que foram feitas anteriormente, né? Ela é a escolha da polícia que vai ser levada para o Ministério Público, que fará uma escolha, que vai ser levada ao crivo do Judiciário, que fará uma outra escolha, e aí eu vou perceber que a política criminal do Estado vai ter ali como produto o cárcere, né? Então, o presídio ele vai mostrar para a gente, de forma concreta, né, de forma muito visível, aquilo que foi produzido por essas instituições ao longo desse caminho, ao longo dessa persecução. Então, se o sistema penal ele vai prender muito, isso vai aparecer lá. Se está prendendo mal, isso vai aparecer lá também. Se a ressocialização é mais promessa do que prática, isso vai aparecer lá também. E em muitos contextos, o cárcere ele não vai funcionar apenas como esse espaço de cumprimento de pena, mas ele também é um espaço de produção de sofrimento e reprodução de desigualdades e um reforço de trajetórias. Essa exclusão que a gente vê que acontece no campo social e, por vezes, ela é mascarada, no cárcere não. No cárcere eu consigo ver isso de forma realmente muito concreta, tá? Então, quando eu falo sobre isso, eu estou falando sobre encarceramento em massa, fortalecimento de facções, superlotação, violação de direitos, né? Crise de legitimidade, né? A execução penal, como é que ela está sendo feita. Tudo isso eu consigo estudar, eu consigo analisar quando eu olho para o cárcere. E o Brasil, gente, vai responder aí nessa matéria, é uma matéria super interessante, eu vou deixar o link para vocês entrarem depois e assistirem. O Brasil, ele possui a terceira maior população carcerária do mundo. Eu não estou falando de América Latina, estou falando do mundo. Então, esses rankings, né, que existem de sistema prisional, eles vão levar em consideração número de população, né, as unidades carcerárias, por que as pessoas estão sendo presas, para a gente tentar entender um movimento mundial, sabe? Porque, o que o mundo está querendo conter? E aí, algumas respostas vão ser dadas quando a gente faz esse tipo de estudo. A gente vai compreender que o nosso tipo de prisão está se aproximando cada vez mais
com o modelo de prisão, por exemplo, estadunidense. A gente tem selecionado o nosso público de forma muito semelhante. E a gente tem visto toda essa discussão do encarceramento em massa, né, dentro dessa perspectiva de um público selecionado. Então, a gente vai entender que o encarceramento no Brasil, ele não vai ser um fenômeno residual, ele vai ser uma política em grande escala sendo feita por muito tempo, né? Então, quando a gente pensa dentro da criminologia do encarceramento em massa, eu não posso só ler essa situação como um sinal de eficiência repressiva. Ah, não, eu estou com muitos presos porque a minha polícia está atuante. Muitas vezes, esse encarceramento, ele não vai descrever isso para a gente. O que ele vai descrever é realmente a seleção de público, a ampliação desse controle penal sobre determinados grupos que são mais vulneráveis, sobre determinados territórios, né? E essa dificuldade estrutural do Estado de responder conflitos sociais, né, com vias menos destrutivas. A gente vai compreender que o Estado, por vezes, e a gente escuta muito, e com certeza vocês já ouviram, assim, esse juiz ou determinada pessoa que está falando é muito garantista. E a gente precisa entender que Ferraioli, quando vai falar sobre garantismo, quando ele vai definir o que é garantismo, ele vai dizer para a gente que o garantismo é nada mais, nada menos que a observância concreta desses limites constitucionais e de um dever do Estado em atuar de forma ativa e não passiva. Então, ele vai dizer o seguinte: se eu tenho, por exemplo, esse número de encarceramentos, né, de encarcerados, se eu estou com essa situação realmente limítrofe, quais são os deveres de ação do Estado? O Estado não pode simplesmente dizer que ele prevê em lei determinada, todo mundo tem que estudar, todo mundo é igual perante a lei. Se isso está só descrito de forma formal e não efetiva, ele vai dizer que dentro do garantismo é dever do Estado atuar em cima daquilo. Então, quando a gente observa com a lente constitucional e garantista, a gente vai perceber, né, que as respostas que a gente tem das análises criminológicas dentro do cárcere vão mostrar para a gente que o quanto a gente não é garantista e que talvez deveríamos ser. Então, quando vocês olharem esse vídeo, a pergunta que eu gostaria que vocês refletissem é se esse encarceramento, se esses números que a gente tem, eles produziram mais justiça. A gente tem a sensação de mais segurança? A gente teve ali uma racionalidade institucional? A resposta, ela está sendo satisfatória? Esse número de cárcere, né, esse número de presidiários que a gente tem, aumentou para a sociedade essa sensação de dever, de justiça, né? Aumentou a minha sensação de segurança? Então, quando a gente olha os números no encarceramento, a gente tem que sempre levar esses questionamentos, tá, para a consciência. E aí eu trago para vocês os dados concretos do nosso sistema, tá? O Senapen, e eu também recomendo que vocês entrem no site, né, para ver que são dados estatísticos de todo o sistema penitenciário, tá? E esses dados, eles são do primeiro semestre de 2025. Eles são feitos ali a cada semestre, né? E os dados do último semestre de 2025 ainda não entraram no ar. Então, vocês podem ficar ali, né, a cada 6 meses ou uma vez ao ano, consultando esses dados para ver como está a situação carcerária no Brasil. E, em 2025, o Brasil registrou 637 mil pessoas presas em celas físicas, 499.341 vagas e um déficit de 202.296 vagas. Isso quer dizer que a gente tem muito mais preso, mais de 200 mil presos, né? Em superlotação, a gente não tem vaga para todo mundo, a gente não tem cela adequada para todo mundo. E, além disso, a gente tem uma média de 200 mil presos provisórios, que são aquelas pessoas
que não estão efetivamente julgadas, tá? Isso é para vocês terem ideia de como o nosso sistema está. A gente tem aí, em população em cumprimento de pena, a gente está chegando, olha como é que está o nosso gráfico, a gente está chegando aí a quase 950 mil pessoas presas, né? É um gráfico que só cresce. E esses dados precisam ser analisados com muito cuidado e com muito critério, porque a gente, quando pensa que essa população carcerária ela está subindo, a gente começa a achar que a resposta estatal está mais intensa, porque eu estou diminuindo o nível de criminalidade, as pessoas presas estão fora da rua, mas a gente já percebeu que na rua não está adiantando muita coisa, a gente continua com aquela sensação de insegurança. Então, a gente tem que buscar os reais motivos para esse encarceramento. A gente precisa entender, por exemplo, por que a gente tem uma média de tantas pessoas aí que estão presas e ainda não foram julgadas, né? Esses são os números aqui, olha, que eu estava falando para vocês, de pessoas que estão aí presos provisórios, né? Pessoas que estão em regime fechado e o número de déficit de vaga que a gente tem. Os números simplesmente não batem, né? E a gente não vê um número muito grande de multirões, por exemplo, no judiciário, para resolver esse problema. A gente percebe que quando as pessoas estão encarceradas, é como se desse uma sobrevida ali ao judiciário no poder de atuação dele, né? Então, assim, essa pessoa ainda não foi julgada, mas ela está presa, ela não está na rua, eu vou julgar quando eu conseguir, eu vou desafogar um pouquinho, a vez dele vai chegar. E a gente brinca com a liberdade das pessoas, com a vida das pessoas. Isso é muito grave. Porque se eu falo, por exemplo, de superlotação, eu não estou falando só sobre uma falta de espaço. A superlotação, ela está comprometendo ali saúde, higiene, são condições insalubres, né? Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de entrar numa unidade prisional e realmente quando você entra, eu acho que é um comentário geral, é o odor, o cheiro do cárcere, ele fica impregnado. Não é raro a gente ver colegas profissionais entrando no cárcere, colocando produtos aqui no nariz, né, de dilatadores, aqueles Vicks, para o cheiro não entrar, né, tão forte. E aí é isso que a gente quer, porque essas pessoas vão sair. A gente não tem no Brasil uma resposta, né, como pena de morte, prisão perpétua. Então, se tem uma coisa que a gente tem que ter certeza, é que esse preso vai sair. E a gente tem que entender como que a gente está fazendo essa pessoa sair, né? Com que condição a gente está fazendo essa pessoa sair? Porque se eu tenho ali uma pretensão de ressocializar essa pessoa, eu não poderia deixá-la em condições tão desumanas e degradantes, né? Porque o produto do cárcere ele é muito pior do que o produto do sistema que o levou até lá. E aqui eu fiz uma previsão, né, matemática, isso não é, obviamente, um dado científico que vá acontecer, eu só fiz aqui, realmente, o número de pessoas presas, né, o percentual que está crescendo aí 1,75% ao ano, versus o meu crescimento populacional do Brasil, que está girando aí em torno de 0,39% ao ano. Então, se a gente for seguir essa lógica e se o nosso crescimento populacional carcerário permanecer nesses mesmos níveis, a gente tem aí em 374 anos, em média, a população carcerária superando o número de população livre no Brasil. E quando a gente se depara com isso, a gente pode pensar uma média aí de 400 anos, é pouco tempo, historicamente é pouco tempo. Então, a gente tem que entender que se a gente não fizer algo de concreto agora, se a gente não repensar no nosso sistema agora, a gente pode estar falando aí num futuro realmente muito incerto, né? Num futuro que para a gente é temerário, né? Então, a gente precisa entender que se há ali uma escolha, se há uma seleção do público que está ocupando esse cárcere, a gente está fazendo valer um plano de Estado, né, que está selecionando a população. E isso é muito preocupante.
Aqui a gente tem um outro índice também do Senapen, que vai falar quais são os tipos penais que mais encarceram. E aí, olha, disparado, tráfico de drogas. E a gente, quando fala de tráfico de drogas, a gente tem que entender que a gente está falando de um crime patrimonial, tá? Porque o tráfico de drogas, se a gente fosse falar sobre um tipo de crime realmente que merecesse, né, um cuidado excessivo, a gente teria que falar dos crimes contra a vida. Mas quando a gente fala que esse crime que está mais presente, né, e que está prendendo mais, a gente tem que entender o porquê a gente tem buscado tanto a resposta à prisão nesse aspecto. O que a gente está deixando de fazer lá atrás para que tantas pessoas busquem no tráfico de drogas o seu ganha-pão, o seu sustento. E aqui eu quero trazer para vocês os públicos vulnerabilizados desse sistema prisional, porque a gente vai entender que se aqui fora, na sociedade, né, a resposta a tudo, a resposta estatal, ela já não vai ser igual para todos, lá dentro do cárcere é a mesma coisa. A execução, ela não trata todos, né, a execução penal, ela não vai tratar todos de forma homogênea. Então, a gente vai entender que eu tenho ali pessoas com vulnerabilidades específicas. Eu estou falando aí de grupos que vão demandar de uma proteção reforçada. Eu falo das gestantes, dos LGBTQIA+, dos idosos, dos indígenas, né? Cada um com a sua limitação. Quando a gente viu a vitimologia, a gente não percebeu que esses públicos, eles se tornam vítimas em potencial, em razão da sua vulnerabilidade, é a mesma coisa. Aqui, quando eu boto eles no cárcere, por mais que eles estejam ali respondendo como agressores, quando entram no cárcere, eles possuem essa vulnerabilidade e eles se tornam alvos, né, mais fáceis ali de abusos do poder estatal. Então, a gente precisa ter alguma visão ali, algumas ações realmente diferenciadas para esses públicos. E em razão de toda a situação carcerária no Brasil, a gente teve a criação desse plano Pena Justa, tá? Ele foi criado para cumprir uma decisão do STF quando ele se debruçou na ADPF 347, né, que reconheceu ali o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro. Ou seja, era tão flagrante todos os abusos, as condições desumanas e degradantes que a gente tem aqui no nosso sistema prisional, que a gente precisou estabelecer, então, um plano, né, para que a gente tenha uma resposta realmente institucional a esse diagnóstico que foi feito ao longo dessa ADPF. E de fatos que a gente já comentou aqui ao longo da aula, tá? Comida estragada, falta de água, falta de luz. Não, tem vários presídios que passam dias sem luz e sem água. Então, e com temperatura e superlotação realmente acima do suportado. Então, esse plano, a premissa central dele é fazer com que a execução penal ela tenha uma atuação, né, que a punição tenha ali uma ação legítima e constitucional, tá? Então, quando a gente fala do plano Pena Justa, a gente traz para o campo da criminologia uma necessidade de olhar para esse plano, para estudar esse plano, para saber se, no âmbito da política criminal, a gente vai resolver alguma coisa. O plano ele está ali no âmbito da política criminal. A gente vai ter uma série de obrigações ali de cada estado para viabilizar melhores condições, né, do cárcere. E se, de repente, esse plano não funcionar, eu vou passar para o legislativo num processo de criminalização primária, e aí eu vou começar a impor, por leis, esses deveres de atuar dos dirigentes, né, dos estabelecimentos prisionais, para tentar realmente melhorar esse sistema prisional. E a gente tem aqui os 4 eixos desse plano Pena Justa. A gente vai ver aí que tem um controle de fluxo, né, de vaga, a infraestrutura, ambiência e serviço, saída da prisão e reintegração social, e governança e monitoramento. São os 4 eixos, são os 4 blocos
que o plano ali prevê, né, para a gente tentar melhorar toda essa situação e a gente realmente poder falar, por exemplo, em um reestabelecimento desses presos na sociedade. Porque se a gente sabe que eles irão voltar para a sociedade, a gente tem que realmente pensar em como eles vão ser recebidos. E quando eu falo de ressocialização, deixando aqui para vocês como uma reflexão, olha que interessante. O próprio Estado estabelece que essa pessoa ela tem que ser reintegrada, que uma vez que a pena dela foi cumprida, ela não tem mais débitos com o Estado. Mas se essa pessoa busca um cargo público, e não precisa ser de liderança, se essa pessoa busca qualquer cargo público e ela tem ali um antecedente criminal, o próprio Estado limita o ingresso dela no mercado de trabalho. Então, isso é algo que a gente precisa compreender, a gente precisa entender, né, como o sistema funciona por vezes, aparentemente positivo, aparentemente ali fazendo com que tudo se resolva, mas na prática não é bem assim. E esse caso, eu vou deixar o link para vocês assistirem também, é um caso muito interessante, foi uma matéria feita pelo Estado de São Paulo, né, pela Folha de São Paulo, desculpa, sobre pessoas que foram presas injustamente, eles eram inocentes, e ele vai mostrar a história desse homem que foi preso, era um trabalhador rural, ele ficou preso ali por 7 anos, e ele só foi, realmente o processo dele só foi julgado, ele era um daqueles presos que estavam provisórios, né? O processo dele só foi julgado porque houve uma matéria, né, da mídia dizendo sobre esses casos, e então ele teve o processo julgado e teve a inocência dele reconhecida e foi posto, então, em liberdade. E ele vai trazer a visão dele, né, de alguém que está ali saindo do sistema penal e mostrando o estrago que isso faz nas vidas das pessoas que são inocentes, que são presos, né? A gente não tem no sistema penal somente culpados, a gente tem muitos presos, e a gente viu esses números. Então, esses inocentes, quando eles saem do sistema penal, eles têm ali realmente uma dificuldade muito grande de retomar a vida. Então, é esse olhar que a gente tem que tomar muito cuidado, é esse olhar que a gente sempre precisa estabelecer quando a gente está falando de criminologia. A gente precisa realmente ter um apego muito grande à liberdade e não à punição, porque é através da liberdade que a gente vai achar realmente caminhos mais dignos, mais criativos, para a gente construir uma sociedade melhor. Então, eu agradeço muito a participação de todos vocês e desejo um excelente curso. Foi um prazer imenso estar com vocês nesse módulo e chegamos à nossa última aula. Me despeço aqui e parabéns a todos pela conclusão desse curso. Olá, professora, tudo bem? Tudo bom? Vou retirar os slides aqui para a gente já encaminhar para o encerramento da nossa última aula da disciplina. Então, como é a nossa última aula, professora, eu gostaria de te agradecer. Assim como os alunos trazem feedback para nós, né? Te dizer que essas aulas foram excelentes, muito ricas, com uma didática impecável, muitos exemplos, muitas atividades interativas, muitos casos para eles analisarem. Então, gostaria de agradecer a professora por essa aula brilhante, né, no decorrer dessa nossa disciplina. E gostaria de lembrar os nossos alunos de participarem aqui da enquete que está no chat, tá? Respondam esse formulário para vocês trazerem esse feedback sobre a nossa última aula da disciplina. É muito importante para nós. E nós vamos ficando por aqui. Desejo um ótimo descanso a todos. Então, até mais, professora. Até as próximas. Até as próximas.